Vamos abrir Êxodo 35, 22. Êxodo 35, 22. E Êxodo 35, 22 está escrito: E assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas e pendentes e anéis e braceletes e todo o vaso de ouro. E todo o homem oferecia oferta de ouro ao Senhor. Isto foi na altura da construção do templo. Do primeiro templo construído de tenda. E todo homem que se voluntariou trouxe oferta a Deus. É importante nós percebermos o que é que estamos a fazer. Quando damos oferta ao Senhor, o que é que nós estamos a fazer realmente? Tem a ver só com o sustento da igreja? Tem a ver só unicamente com isso? Não. Tem a ver com honrar a Deus. Com o sustento que Ele nos tem dado a nós e nós temos retribuído de volta para Ele. Em nome de Jesus. Amém. Vamos semear. Amém? Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai, podemos semear no Teu reino e crer em Ti. Sabemos que nada nunca vamos ter falta, porque estamos a confiar em Ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Vamos abrir em Efésios 6:18. Efésios 6:18. O título da mensagem de hoje é Fazer ou não fazer? Fazer ou não fazer? Mas fazer ou não fazer o quê? Orar. Há uma grande diferença quando fazemos ou não fazemos. Há uma grande diferença entre aquela pessoa que ora, que está a buscar a Deus, e aquela pessoa que não ora. Alguns sentem-se culpados por não estar a fazer, e não é essa a intenção, não é isso que Deus quer. O que Deus quer é abençoar, mas para poder abençoar, as pessoas têm que o buscar. Veja o que está aqui escrito. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. É importante ver que é da vontade de Deus que nós oremos. Mas também é para nosso benefício. O que é estranho é porque às vezes é difícil orar. Às vezes não dá vontade de orar. Às vezes não apetece orar. Agora, explique-me uma coisa. Você já alguma vez apeteceu não ir trabalhar? Já. E o que é que você fez? Fui na mesma. Pois é. Às vezes há coisas que não apetece fazer, nós fazemos na mesma. E a oração deve ser igual. Sabe que depois de você criar um hábito de orar, vai ser um prazer estar a orar. Então, mas para isso eu vou ter que levantar mais cedo, vou ter...
É para seu benefício. É para meu benefício. É para o benefício de todos. Mas é que o problema é que não é só para seu benefício. É para seu benefício e para benefício da sua família. Você entende? Porque vai beneficiar a todos. Lembro-me sempre, eu nunca mais esqueci, e é bem verdade, cada vez, quando eu tomei a decisão de aceitar Jesus no meu coração, não só eu fui abençoado eu, minha família e na altura a minha esposa que ainda não existia, os meus filhos que ainda não existiam, os meus netos que ainda não existiam. Todos foram abençoados pela minha decisão. E também a oração que nós fazemos vai beneficiar toda a família. Aqui em Efésios 6 aparece orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com perseverança e súplica por todos os santos. Mas se você for para cima, vai ver o que é que Deus diz no versículo 11, Efésios 6, 11, e diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Isso quer dizer que o diabo faz astutas ciladas contra nós. E depois diz aqui no versículo 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, não temos que lutar contra pessoas, mas temos que lutar contra principados, contra potestades, contra príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E por isso é que diz, tomai toda a armadura de Deus. O que é a armadura de Deus? Até eu vou pôr uma armadura, vou comprar uma armadura e pôr uma armadura. Não, não é isso. É uma armadura espiritual. Você quer ver? Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade. Os lombos, a parte lateral, com a verdade. O que é a verdade? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus, não o que as pessoas dizem, não o que você ouve, não o que você sente. E se você estiver cingido com a verdade, você só vai confiar na verdade. Veja que depois, vestida a couraça da justiça. Justiça, então, mas justiça, couraça, aquilo que protege o peito. Justiça. Você é justificado pelo aquilo que Jesus fez. Por isso você é justificado. Não porque você é justo, mas foi justificado por aquilo que Jesus fez. Veja depois, tomando sobretudo, calçando os pés com a preparação do Evangelho da Paz, pregando aos outros, falando aos outros sobre Jesus, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno, porque é por fé que nós andamos, não por vista. E então sim, tomai também o capacete da salvação, que protege a sua cabeça, que é a certeza da sua salvação, porque Jesus morreu por si, você aceitou o que ele fez como sendo na cruz por si, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é a espada de ataque. Todo o resto são de defesa. Esta é a espada de ataque, que você ataca o inimigo das nossas almas, o diabo. Ele é que traz desencorajamento, ele é que traz desânimo, ele é que traz tristeza. Tudo o que não é bom vem dele. E acredita em mim que só através da oração você consegue ir buscar a paz que necessita. Por isso é que depois, voltamos ao versículo 18,
orando a todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Quando você ora, você não só ora por si, você ora para a sua família, você ora para o seu trabalho, você ora por os seus colegas, você ora pela liderança que está em si, sobre si, no trabalho. Se você está a trabalhar na igreja, você ora pela igreja. Você ora pela liderança da igreja. Você ora por todos que estão na igreja. Isso é tanta oração, pois é. Mas sabe o que é que você está a fazer? Está a agarrar em mel, colocar as mãos dentro do mel e está a dar para outros. Mas sabe o que é que está a acontecer cada vez que você faz isso? O mel fica agarrado a si também. Você está a ser muito abençoado por aquilo que está a fazer. E a oração funciona. Ela funciona mesmo. Mas tem que haver nela perseverança. Muitas vezes parece que oramos e parece que nada acontece. Mas ele está a acontecer. E hoje de manhã eu me estava a lembrar de algo que sempre ouvi toda a minha vida, em que diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você já foi à costa ver o mar? E você já viu o mar? Se você agarrar assim um pouco da água na sua mão, ela escorre, não é? Mas se você olhar para as rochas, elas foram moldadas por o mar. O mar bateu nas rochas e foi moldando, foi furando. A sua oração vai fazer isso. Vai moldar as coisas que não estão certas. Vai mudar as coisas que não estão certas. Então, mas acontece logo? Às vezes não. Mas as mudanças vão começar a acontecer. Há pessoas que levam anos para se converterem. Mas depois, quando se convertem, vêm a descobrir que foi a oração de outros que fez com que elas se convertessem. Com que elas aceitassem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E quando isso acontece, as suas vidas mudam por completo. Aquilo que elas achavam que era certo, passa a não ser certo. Aquilo que elas gostavam, passam a não gostar, porque reconhecem que é errado. Então, mas o que é que temos que fazer realmente? Temos que fazer ou não fazer? Orar ou não orar? A bênção só vem pela nossa participação de buscar a Deus. A bênção só vem porque nós estamos orando, buscando a Deus, pedindo a Ele, falando, declarando bênção sobre as nossas vidas. E por isso é que as coisas acontecem. E por isso é que a bênção vem. Às vezes não entendemos, mas que coisa, palavras, são apenas palavras. Palavras que trazem maldição? Não, palavras que trazem bênção. Você sabia que os bruxos têm que falar palavras para fazer a maldição acontecer? Nós, para acontecer a bênção, temos que falar palavras. Temos que falar aquilo que queremos ver, não aquilo que está a acontecer. Nunca fale o que você está a ver, o que está a acontecer. Nunca vá a Deus orando e diga: Pai, estás a ver o que está a acontecer, não estás a ver os meus filhos, não estás a ver os meus pais, não estás a ver toda a circunstância. Não se queixe perante Deus. Diga antes assim: Pai, eu te agradeço, Senhor, porque grande és tu e poderoso és tu. E tu já alteraste completamente toda a minha família, em nome de Jesus. E depois declara: obrigado, Pai, que a minha família todos servem ao Senhor. Obrigado, Pai, que são diligentes nos caminhos do Senhor.
Obrigado, Pai, que há cura para os nossos corpos. Obrigado porque há bênção financeira sempre. Porque és tu que supres todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Fale a bênção. O próprio Deus não fala a maldição. Fale a bênção. E você vai receber a bênção. Ore a bênção. Não ore a maldição. Não ore o problema. Não diga a Deus o problema que está a acontecer, porque Ele já o sabe. Ele espera de ti como resolver. Como haver uma solução. E você tem que falar a solução. Você tem que falar a bênção. Porque você crê que Deus é poderoso para fazer mudar tudo. Tudo. É impressionante. Nós às vezes temos uma forma de ver Deus que às vezes atrapalha a nossa forma de orar. Porque talvez considerarmos Deus um Deus tão poderoso, achamos que Ele está num sítio e não se quer chegar a nós. E é muito poderoso e por isso está num lugar alto, longe. Mas é completamente errado. Elias fez o que não devia perante Deus. Fez algo errado. Depois dele agarrar e destruir aqueles que eram os profetas de Baal, a rainha da altura disse que o ia matar e ele fugiu com receio, não conhecendo ele Deus, e fugiu e andou por 40 dias. E depois foi para uma caverna. E nessa caverna Deus falou para ele, disse, vai até lá fora. E quando ele foi até lá fora, estava um vento muito forte. No entanto, Deus não estava no vento. Depois houve uma trovada, raios. Mas Deus não estava na trovada nem nos raios. E depois houve uma voz mansa e suave, que era Deus. É assim que é Deus para connosco. Manso e suave. Não há que ter medo de Deus. Há que buscá-lo, porque Ele é bom, realmente bom. Ele quer fazer a diferença nas nossas vidas. Há coisas, se calhar, que não estão bem, que não estão como deve ser. E nós precisamos realmente de ajuda, todos nós. Há coisas às vezes que nós estamos a ver e diz, Senhor, e agora? Como é que vai ser? Mas só Ele tem o poder para poder resolver todas as coisas. Portanto, o nós orarmos vai fazer toda a diferença. Você entenda uma coisa, cada vez que oramos, pode ser que as primeiras vezes que nós estivermos a orar, não vamos sentir nada. Mas as próximas vezes que você começar a orar, pela sua insistência, você vai ficando mais forte. A sua confiança aumenta. Você confia no seu Deus. E então a sua atitude perante a vida muda por completo. A sua confiança aumenta de tal forma que você já enfrenta as situações de maneira diferente. Porque você leu, se Deus é por mim, ninguém pode ser contra mim. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 ao meu lado direito, eu não serei atingido. Eu sou abençoado a entrar ou sair de todo e qualquer lugar. A sua confiança vai aumentando à medida que você vai declarando a palavra de Deus e à medida que vai confessando a palavra, declarando a palavra para si. Você diz, obrigado, Pai, porque 1000 podem cair ao meu lado direito, 10.000 ao meu lado esquerdo, mas eu não sou atingido. Você está a declarar a palavra como sua, você está a declarar palavras que vão fazer a diferença completamente na sua vida. Eu já contei aqui de testemunhos meus, de situações complicadas onde eu tive. Não é fácil
ser guarda noturno. Nos tempos que eu fui guarda noturno não é fácil. Nós trabalhamos sozinhos, muitas horas sozinhos. Enfrentamos muitas das vezes coisas sozinhos, só depois é que aparece ajuda. E não é fácil, às vezes, para nós humanos, fazer isso. Eu lembro-me que ao princípio do ser guarda noturno, embora eu estivesse numa zona muito próxima de colegas e tudo mais, nós chamávamos de zona, mas uma área delimitada para nós. E eu lembro-me que eu andava e tinha rádio do carro para ouvir música e tinha o rádio para comunicar. E comunicava com eles e falava com eles. Mas uma das coisas que eu tinha 25 anos de idade, quando aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, e foi uma diferença muito grande que aconteceu. Eu comecei a orar, comecei a buscar o Senhor. E eu sentia algo sentado ao meu lado. Eu nunca mais tive receio de nada. Eu nunca mais tive medo de nada. Porque eu sentia que ele estava ao pé de mim. Por isso é que numa circunstância onde eu tive que entrar, tinha havido tiros e tudo mais, entramos num bairro de lata. E eu chegou uma altura que eu estava a andar, podemos ver, a ver se víamos alguma coisa, e eu olhei para trás e não vi ninguém, e olhei para a frente, ninguém vi, eu estava completamente sozinho. E a primeira coisa que me lembrou foi aquilo que eu andava a orar. Senhor, mesmo que eu andasse por val da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu me lembrei do versículo, eu falei naquela altura o versículo e saí de lá sem problemas algum. É aqui que eu quero que você entenda. A palavra nos vai dar confiança. O orar vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Porque então sim, Deus vai mover em nós. E nos vai capacitar para tudo o que acontece à nossa volta. Porque o nós termos Deus não vai impedir todas as coisas. Mas de certeza que vamos vencer todas elas. Em nome de Jesus. Porque em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Fazer ou não fazer. Orar ou não orar. Vai fazer completamente a diferença nas nossas vidas. Completamente. Você está disposto a isso? Você quer ver as bênçãos de Deus na sua vida? Vamos abrir em Tiago 5,16. Tiago 5,16. Eu quero vos mostrar algo que aconteceu, que Tiago relata. Fala sobre cura. E veja o que é que ele diz. Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Quer dizer que nós temos que confessar os nossos erros às outras pessoas? Não. Nós devemos mostrar os nossos erros para que as pessoas sejam edificadas e para que as pessoas vejam que é algo que deve evitar. Nós não vamos expor tudo de nós para todos, mas aquelas coisas que você sabe que as pessoas devem evitar. Por exemplo, eu vou-lhe dar o exemplo. A Bíblia diz que Jesus disse que aquele que se prostituir, aquele que tiver relacionamento com outra pessoa que não seja sua mulher por casamento, está a pecar perante Deus. Mas Jesus disse: aquele que cobiçar
a mulher alheia, como se cobiçar outra mulher, já está a pecar perante Deus. Cobiçar nem sequer é ter um relacionamento com alguém. É só pensar sobre a outra pessoa. Eu lembro-me, quando eu aceitei Jesus, foi uma das lutas grandes que eu tive. Eu tinha que aprender a controlar os meus pensamentos. Eu lembro-me que ia a conduzir e se via uma mulher, e às vezes as senhoras vestem roupas muito justas, trazia problemas para mim, porque eu ficava a pensar naquilo. Eu tinha que orar. Ao princípio, quando eu comecei a perceber isso, o que é que eu fazia? Cada vez que via ao longe uma mulher, olhava para o outro lado. Para evitar de, em mim, provocar alguma coisa. Eu tinha que orar, obrigado, Pai, que eu levo todos os meus pensamentos cativos à palavra de Deus e ao Espírito Santo de Deus Altíssimo, em meu nome, Jesus. E fazendo isso, eu fazia controlar os meus pensamentos e controlar todo o meu corpo. Você entende? A oração faz toda a diferença. E aqui diz, ao eu relatar isto, eu estou a mostrar algo que o homem e a mulher devem evitar. Para quê? Para não estar a pecar perante Deus. E para poder ser abençoado. Portanto, diz aqui, confessai as vossas culpas uns aos outros. Orai uns pelos outros. Depois diz, para que sareis, para que fiqueis curados. E agora diz aqui algo muito importante. Ouçam, a oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos. A oração feita por um justo. Ora, nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro, pela morte de Jesus na cruz. A oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos. E depois diz, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez. E o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. O que aqui está escrito, o que aqui está a mostrar, era que Elias era um homem igual a nós. No entanto, orou. E porque orou, as coisas mudaram. Mudaram na altura em que não choveu sobre a terra, segundo a ordem divina, mas também mudaram na altura que ele orou, segundo a ordem divina também, para que voltasse a chover. E voltou a chover. A oração fez toda a diferença. Por isso é que diz aqui, confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros para que sareis, mas depois diz, a oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos. Quando nós oramos, faz toda a diferença. Nós começamos a... Ouça, imagine um oleiro que molda o barro. Cada vez que você está a orar, você está a moldar o barro que é a sua vida. Aquilo que não gosta, aquilo que você vê que está errado, como aquelas pedras que aparecem no barro, ele agarra e tira. Mas fica lá um buraco. Mas não há problema, porque ele está a continuar a moldar. Há coisas às vezes que nós vemos em nós que não gostamos. Não, então eu vou fazer um esforço para mudar. Não, você vai orar. E Deus vai mudar em si. E o esforço que nós teríamos que fazer, já não temos que fazer. Porque Deus já mudou em nós. E a moldar
o barro que é a nossa vida, nós estamos a moldar. Obrigado, Pai, que estamos abençoados financeiramente. Obrigado, Pai, que estamos curados. Obrigado que a minha família é uma bênção, no nome de Jesus. Obrigado porque todos servem ao Senhor, no nome de Jesus. Nós estamos a moldar. Estamos a moldar a nossa vida através da oração. Pode não ser fácil. Pode custar às vezes. Mas se você orar, vai fazer toda a diferença na sua vida. Toda a diferença. Mas eu volto a dizer, não ore a Deus o problema. Não conte a Deus o problema. Porque Ele já o sabe. Ele não precisa de saber. Conte a Deus a solução. Se é cura, não conte a doença, contra a cura. Obrigado, Pai, que aquela pessoa já está curada. Obrigado, Pai, que eu já estou curado, em nome de Jesus. Eu posso fazer tudo. Eu ando como deve ser, eu salto, eu faço esforços, sem problemas, no nome de Jesus. Você tem que orar a solução, não ora o problema. Se você fala o problema, você só está a dar mais palavras negativas contra a sua vida. Não fale, pai, e tenho isto, e tenho aquilo, e não tem nada. Você tem a bênção. E tem que falar, estou curado, estou curado, estou curado, estou curado. De todas as circunstâncias. Obrigado, Pai, que, sei lá, qualquer doença, seja qual for, você diz que não tem, que já está curado dela, no nome de Jesus. Você tem que falar a bênção. Tem que falar a bênção. Orando a bênção é que você recebe a bênção. Algo está a acontecer. O seu filho está a andar por caminhos que não deve. O que você deve fazer? Orar. Obrigado, Pai, que Ele já está nos teus caminhos, fazendo o que é certo, andando contigo, orando, buscando todos os dias no nome de Jesus. É isto que você deve fazer. Você está a criar a bênção para a vida dos seus filhos. Está a criar a bênção para a vida de todos aqueles que estão à sua volta à medida que você ora. Eu lembro-me perfeitamente, houve um acidente à porta da igreja e esse acidente aconteceu e quando aconteceu, imediatamente a pessoa que bateu disse, não há problema, eu quero assistir à reunião. Eu pago, eu participo ao seguro, eu participo tudo. E eu quando ouvi aquilo, fiquei tocado e eu disse, Senhor, eu, na altura estava a passar uma boa situação financeira e eu disse, Senhor, deixa-me pagar o arranjo do carro. E Deus disse-me, não. Queres abençoá-la? Ora por ela. E foi uma diferença muito grande. Eu não vi nada, nunca mais a vi, a senhora. Nunca mais vi, durante bastante tempo não vi, mas um ano mais tarde via. E desta vez vinha com um bom carro, mesmo um bom carro, vinha bem vestida, e eu levantei as mãos, glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome que tu ouves as orações, glória ao teu nome que tu mudas tudo. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome. A oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos. A sua oração faz toda a diferença. Na sua vida e na vida dos outros. Na sua vida e na vida dos outros faz toda a diferença. Veja o que está aqui escrito. Segunda de Crónicas 7:13. Segunda de Crónicas 7:13. Onde é que estão as minhas crónicas? Segunda de Crónicas 7. Sete, 13. Isto é Deus a falar para o povo. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, quer dizer, se os problemas chegarem,
Se aquilo que não é bom chegar às vossas vidas. Veja o que é que diz aqui. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu não... Por causa de um assunto, eu comecei a orar por esse assunto. E lembro-me perfeitamente o que é que aconteceu. Quando eu comecei a orar pelo assunto, a primeira pessoa a ser modificada fui eu. Eu estava envolvido em parte desse assunto e eu orava por ele e não sei o quê. Mas a primeira pessoa a ser modificada fui eu. Porque eu estava a orar, eu queria a bênção e então Deus operou primeiro em mim. Cada vez que nós oramos por um assunto, a primeira pessoa a ser mudada somos nós e depois sim os outros. Será que sempre estamos a fazer o que é certo? Eu lhe quero dar uma novidade. Não sei se é uma novidade para si, mas eu creio. Nem sempre fazemos o que é certo. Nem sempre fazemos o que é certo. Aquilo que nós pensamos que é certo, muitas das vezes está errado. Ouça bem. E eu quero que você mantenha a sua maneira de ver todas as coisas como ampla e ver que Deus quer mudar todas as coisas na nossa vida. Eu lembro-me de uma pessoa que se queria suicidar. Eu sabia disso e quando cheguei ao pé antes de chegar ao pé da pessoa, o que eu estava a pensar era, bem, eu vou lá, vou falar com amor e com carinho para que essa pessoa mude e veja as coisas de uma maneira diferente. Isto foi o que eu pensei. Mas quando eu cheguei lá, foi exatamente o contrário. Eu falei da forma mais áspera possível, da forma mais dura possível, e eu estava assim, e eu disse, Senhor, mas é isto que tu queres? É isto mesmo que tu queres? Pois foi exatamente aquilo que fez surtir efeito e fez com que a pessoa não se suicidasse. Ande com Deus e deixe Ele fazer as coisas como deve ser. Cada vez que você ora, a sua vida muda. Tudo à sua volta muda. Tudo à sua volta muda. E quando as coisas não estão bem, então muito mais é razão para você orar. Para orar para que as coisas mudem. Ah, mas eu já orei e as coisas não mudaram. E a minha pergunta é, há quantos anos você está a orar? E você diz, anos? Eu uma vez fui a tribunal, levei uma pessoa detida, mas eu não a vi a furtar nada, não a vi a roubar nada. E levei-a a tribunal. Todo o expediente que foi feito diziam que eu tinha detido. E eu vi pelo expediente que aquilo não era exatamente o que eu tinha, porque eu não tinha visto a pessoa roubar. Eu só o tinha detido. Eu não o tinha visto. E eu dizia, Senhor, eu não quero mentir.
Eu sei que foi ele que fez, eu sei que foi ele que fez, mas eu não quero mentir. E orei durante 9 anos por causa desse tribunal. 9 anos. Éramos chamados para ir a tribunal, todos os anos éramos chamados para ir a tribunal e quando chegávamos lá a pessoa não estava presente, o tribunal era adiado. Era adiado. 9 anos levou. 9 anos. E eu orar. Senhor, eu dizia, não vou, eu não vou falar. Quando me perguntarem, eu vou dizer a verdade. Até que ao final de 9 anos fomos chamados e eu estava a pensar, bem, vai ser adiado mais uma vez. Não. Estava lá toda a gente. Fomos para... Mandaram-nos ir para o gabinete das testemunhas. Estávamos lá à espera e de repente chega lá o escrivão, ok? Chega lá e diz assim, olha, podem ir embora. Podemos ir embora. Então, mas nem sequer fomos ouvidos. Não foi preciso. Ele confessou tudo. E quando cheguei cá fora dizia, Senhor, glória ao teu nome, Senhor, só tu. Glória ao teu nome, só tu. Só ele que fez toda a diferença. E andei vários anos a orar. Vários anos a orar sobre o assunto. Vários anos a orar sobre o assunto. Então, o que é que nós temos que fazer? Mudar completamente a nossa forma de viver. Mudar completamente. Mudar completamente. Porque o povo que se humilhar e orar e buscar a face de Deus e se converter dos maus caminhos, então Deus ouvirá, perdoará os seus pecados e sarará a terra. Você percebe? Está na nossa mão. Fazer ou não fazer. Fazer ou não fazer. Faz toda a diferença. E eu quero-vos mostrar algo. Nós estamos em 2 Coríntios 7, 13, não é? Vamos a 2 Coríntios 7, 1. 2 Coríntios 7, 1. É só um pouco mais acima. E veja o que é que aconteceu por causa de um homem a orar. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Porque um homem orou. Quando nós começamos a orar, a nossa vida começa a se encher da glória de Deus. Aquilo que era problema deixa de ser problema. Quando nós oramos por nosso trabalho, o nosso trabalho muda. Os nossos patrões mudam. Tudo muda a nosso favor. Porque nós estamos a orar. Estamos a declarar a bênção. E você vê numa firma, onde havia problemas e deixou de haver problemas e começou a prosperar, e eu lhe garanto que nessa firma está lá um cristão a orar. Porque a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. E faz toda a diferença. Portanto, fazer ou não fazer? Orar ou não orar? Eu aconselho você a orar. Eu aconselho você a fazer a diferença na sua vida.
e na vida dos seus. Porque ao orar, você está a buscar a Deus. Você está a confiar em Deus. Você está a dizer que Ele é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente para além daquilo que pedimos ou pensamos. Até Ele vai. E Ele está a operar na sua vida, em nome de Jesus. Esta é a grande diferença de fazer ou não fazer. De orar ou não orar. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé. Amém? Pai, nós te pedimos perdão, Senhor. Porque realmente temos andado contigo, mas não temos orado o suficiente. Não temos buscado o suficiente. Porque a oração vai fazer toda a diferença na nossa vida. Vai fazer toda a diferença no nosso relacionamento contigo. E não temos buscado o suficiente, Senhor. Por isso te pedimos perdão. Ajuda-me a ter um novo relacionamento contigo, Senhor. A te buscar cada vez mais. Porque todas as coisas vão mudar completamente na minha vida, eu sei. Porque quando eu orar, verdadeiramente, tu desces dos céus e mudas todas as coisas. É exatamente como o céu descesse à terra quando nós oramos. É exatamente isso. Senhor, eu creio em Ti e Tu já estás a operar a nosso favor para a glória do Teu nome. Te agradeço porque a minha oração nunca vai ser de dúvida ou de problemas, mas a minha oração vai ser de Te glorificar porque já estão resolvidos, mesmo não estando. Eu vou falar a solução, nunca mais vou falar os problemas, Senhor. Eu vou falar a solução e vou receber a solução na minha vida. No nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Boa semana, muitas bênçãos em nome de Jesus. Amém.